Hoje nós teremos o trio de violino, cello e piano, comandado pelo Ravi Avraham. Seja bem-vindo na nossa leitura do Guia dos Perplexos de Maimônides. E nós vamos então começar novamente a nossa leitura. Nós temos a introdução. Na semana ontem, né? Nós fizemos o início da introdução e vimos a primeira parte da introdução, onde o Maimônides ele faz uma análise do seu aluno, da obra que vai fazer e também de algumas pessoas que possam chegar a ler. Nós estamos na página 31 e vamos dar prosseguimento à segunda parte da introdução. Seja bem-vindo ao projeto Leitura do Guia dos Perplexos para Monoteístas. Página 31. Saibas que quando um dos homens perfeitos em seus diversos graus de perfeição quer se pronunciar, tanto verbalmente quanto por escrito, sobre algo que ele compreendeu, sobre os mistérios, ele não pode expor nem parte do que aprendeu com total clareza e ordem, como ele faz com as outras ciências cujo ensinamento é divulgado. Mas ele conseguirá expor o que aprendeu ao reproduzir a outrem o que lhe sucedeu quando estudou. Ou seja, a coisa, então, aparecerá por si, brilhará e novamente se ocultará, como se essa fosse a sua natureza, muito ou pouco. Portanto, por ser a intenção de todo sábio que conhece Deus e sabe a verdade ensinar algo deste assunto, ele falará somente por meio de alegorias e de enigmas. Os nossos sábios multiplicaram as alegorias e as fizeram diferentes espécies e gêneros. Eles redigiram a maioria das alegorias de modo que o assunto que gostariam que fosse compreendido pudesse se encontrar no início, no meio ou no final da alegoria. Isso quando não encontravam uma imagem que toda ela se aplicasse ao ensinamento em questão. Às vezes, ao ensinar um assunto, eles optavam por dividi-los em algumas alegorias distantes umas das outras, mesmo que se tratasse de um único assunto em si. Com mais obscuridade, acontece de uma só alegoria ser empregada em diversos assuntos, de modo que o início da alegoria se aplica a um assunto e o final a outro. Ocasionalmente,
A mesma alegoria é inteiramente aplicada em dois assuntos no gênero da mesma ciência. Por fim, quando alguém quer ensinar sem empregar alguma alegoria e enigma, suas palavras se tornam ainda mais obscuras e breves do que seriam com alegorias e enigmas. Parece que os estudiosos e sábios são guiados a esse respeito pela vontade divina, assim como as suas disposições físicas os guiam. Tu vês que Deus, o Todo-Poderoso, quis nos trazer à perfeição e melhorar as condições de nossa sociedade por meio das suas leis práticas. Isso apenas pode ser realizado após o entendimento de certos conceitos racionais, cuja primeira conclusão é conhecer a Deus conforme a nossa capacidade. E isso é possível apenas por meio da ciência metafísica. E não se alcança a metafísica a não ser após a ciência física, pois este é o limítrofe com a ciência metafísica e a precede no aprendizado, como está claro para quem estuda. Por isso, Deus colocou na abertura do seu livro o Masé Bereshit, que, como explicamos, é a ciência física. Por causa da profundidade e da importância do assunto e devido à nossa incapacidade de compreender a profundidade das coisas como elas são em sua realidade, a transmissão dos assuntos profundos cuja sabedoria divina julgou necessário nos ensinar, deu-se por meio de alegorias e de enigmas e de palavras extremamente obscuras. Como os sábios disseram, expor a potência da obra da criação aos mortais é impossível, portanto, as Escrituras a disseram de maneira obscura. No início Deus criou, etc. Eles chamaram a nossa atenção ao fato de que as coisas mencionadas são obscuras. Tu conheces as palavras de Salomão. Longe e extremamente profunda, quem pode encontrá-la? Eclesiastes 7, 24. Todos esses assuntos foram falados por palavras homônimas para que o povo simples as interpretasse conforme a medida da sua inteligência e a debilidade da sua concepção. E por ser o ser humano perfeito e conhecedor, e entendesse e interpretasse como outro sentido. Prometemos, em nosso comentário da Mishnah, que explicaríamos certos assuntos difíceis em duas obras, o livro da profecia e o livro da harmonia. Este último é um livro pelo qual havíamos prometido clarear as obscuridades de todas as derashot. Derashot é interpretações talmúdicas, cujo sentido literal está distante da racionalidade e em grande desacordo com a verdade, e explicar todas elas se tratam de alegorias. Quando iniciamos a redigir esses livros, muitos anos atrás, e após haver escrito parte deles, as explicações iniciadas por esse método não nos satisfizeram, pois percebemos que ao se manter o uso da alegoria e ao continuar a ocultar o que deve ser ocultado, não mudaríamos nada do que foi feito originalmente e seríamos como quem substitui um indivíduo por outro
e da mesma espécie. E se esclarecermos o que precisa ser esclarecido, isso não será adequado para as pessoas simples. E nosso objetivo é esclarecer o significado das Derashot e o sentido literal dos livros dos profetas para o povo simples. Vimos também que estas Derashot se essas Derashot forem examinadas por algum rabino simples e ignorante, esse não terá qualquer dificuldade, pois aos olhos do ignorante, que é indolente, desprovido do conhecimento da natureza do ser, as coisas impossíveis não são inadmissíveis. Mas se a pessoa perfeita e distinta as examinar, ela necessariamente agirá em um dos dois caminhos. Ou as interpretará em seu sentido literal, ou então terá uma opinião ruim do autor e o considerará o ignorante. E se assim, ele não destruirá os fundamentos da crença, ou então lhes atribuirá um significado oculto, mantendo boa opinião sobre o autor, sem se importar se o significado oculto daquelas palavras lhe ficou esclarecido ou não. Do que concerne ao significado da profecia, a exposição dos seus graus e a interpretação das alegorias em seus livros, tudo isso será explicado de maneira no presente tratado. Por esse motivo, desistimos de redigir aquelas duas obras como se encontravam. No tocante a uma breve menção dos fundamentos das crenças, das verdades gerais e das alusões próximas às coisas esclarecidas, nos contentamos com o que mencionamos em nossa grande obra talmúdica Mishneh Torah. Quanto ao presente tratado, dirijo a palavra a quem estudou a filosofia, que sabe as ciências verdadeiras e que acredita as coisas religiosas, e que está perplexo diante de nomes obscuros e alegorias que produzem incerteza a respeito de seu significado. Nesse tratado, tratarei capítulos nos quais não mencionarei a elucidação de nenhum termo homônimo, mas que servirá como uma preparação para outro. Ou chamarei atenção sobre algum significado dos homônimos que não quero falar explicitamente naquele lugar. Ou explicarei alguma alegoria, ou indicarei: de tal assunto é uma alegoria. Ou então que o capítulo contém assuntos difíceis a respeito dos quais há quem acredite algo diferente da verdade em razão de homônimos, confundindo a imagem com a coisa representada ou a coisa representada pela imagem. Por ter falado sobre alegorias, introduzirei a seguinte observação preliminar. Saibas que para compreender tudo o que os profetas disseram e para conhecer suas verdades, a chave para isso é a interpretação das expressões e o entendimento correto das alegorias e seu significado. Tu sabes o que Deus disse: e pelos profetas eu farei similitudes. Oséias 12:10. E conheces esta outra passagem: propõe um enigma e faz uma parábola. Israel 17:2.
E tu sabes que por causa do frequente uso das alegorias pelos profetas, o profeta disse: eles dizem a mim, não é ele um criador de alegorias? Ezequiel 21:5. Finalmente, tu sabes como Salomão começou seu livro. Para entender alegoria e discurso figurativo, as palavras dos sábios e seus enigmas. Provérbios 1:6. No Midrash foi dito: ao que eram incomparáveis as palavras da Torá até que veio Salomão, a um poço cujas águas eram profundas e frias e ninguém podia beber delas. O que fez um homem inteligente? Juntou corda a corda, fio a fio, puxou e bebeu. Assim, Salomão passou de alegoria a alegoria, de discurso a outro, até que ele se aprofundou nas palavras da Torá. Essas são textualmente as palavras do Midrash. Penso que não há homens dotados de bom senso que imaginem que as palavras da Torá mencionadas aqui, aquelas que Salomão procurou entender pelo significado de suas alegorias, são preceito ou concernem à construção de cabanas, Sukkot, ou ao mandamento da palmeira, lulave, ou a lei sobre os 4 tipos de depositário. Mas, ao contrário, o objetivo aqui é, sem dúvida, entender as coisas profundas. Foi dito no mesmo lugar do Midrash. Os rabinos dizem: se um homem perde uma moeda ou uma pérola em sua casa, ele acende uma vela cujo valor é de 1 único centavo e encontra a pérola. Assim, as alegorias em si não são de grande valor, mas através delas tu compreende as palavras da Torá. Estas também são as palavras textuais. Presta bem atenção. Como os sábios disseram claramente que o significado interior das palavras da Torá equivale a uma pérola e que o sentido exterior da alegoria não possui nenhum valor. Repare como compararam o sentido oculto, que é representado pelas palavras externas, e uma alegoria à figura de uma pérola perdida em uma casa repleta de móveis. Aquela pérola se encontra lá, mas não é vista e ninguém sabe dela. É como se tivesse caído na propriedade de seu dono. É como se tivesse saído da propriedade de seu dono. Pois ele não pode tirar qualquer proveito dela até que acenda uma lamparina, como foi dito, e que o ato de acendê-la se compara ao entendimento do sentido alegórico. O sábio disse: como as maçãs de ouro em redes, mashkiot, é assim uma palavra dita conforme as suas diferentes faces. Provérbios 25:11. Ouça a explicação do que ele disse. Mashkiot são esculturas reticulares feitas com uma malha extremamente fina, ou seja, que tem orifícios extremamente finos, como as obras dos ourives, e são chamadas de maquias, porque o olhar penetra nelas. E a tradução ao aramaico de Veikesh é, ele observou, Vaikesh, é Vaiteki, e que remete ao termo mashkiot. Ele disse então:
como uma maçã de ouro em uma rede de prata, cujos orifícios são muito finos. Assim é a alegoria dita, conforme as suas duas faces. Veja então como é extraordinária esta sentença que busca descrever uma boa alegoria. Ele diz que o discurso possui duas faces, o sentido literal e o sentido oculto. E que o sentido literal é belo como a prata, e seu significado oculto é mais belo que o seu sentido literal, a tal ponto que o sentido oculto se beneficia do sentido literal como o ouro se beneficia da prata. Eu quero dar uma pausa aqui para nós entendermos, nós 38, para nós entendermos o que disse Rambam até aqui. Muitas pessoas, ao pegarem a Torá, leem no sentido literal, interpretam no sentido literal e erram com isso. Várias pessoas confundem o que diz o Bereshit, o que diz o Shemot, o Devarim, e várias são misturadas e não sabem interpretar de maneira correta, porque foi ocultado delas. E aqui o Rambam começa a explicar alguns sentidos e forma de interpretação. Se você tiver alguma dúvida, ouça várias vezes o que nós acabamos de ler, para você entender de maneira correta. E veja que nós vamos falar aqui de muitas alegorias. Ele vai explicar. E nós vamos discutir isso. Vamos entender o sentido de cada coisa que está sendo explicada, que está sendo mencionada, que está sendo dita, para nós entendermos e apreciarmos esse livro extraordinário que é o Guia dos Perplexos, que vai guiar o nosso caminho ao esclarecimento. Isso para nós, Benu, é muito precioso, precioso demais para nós desprezarmos. Eu quero agradecer ao Eterno, que até aqui tem estado conosco. Peço ao Eterno que te abençoe para que você tenha condições e apreciação para este grande projeto. Para que o Eterno abençoe a nossa vida, abençoe a nossa Beit e faça com que nós tenhamos desenvolvimento e crescimento. Nós estamos começando um projeto junto do Movimento Benoa Brasil, do qual nós fazemos parte, o Faratista. É um projeto de desenvolvimento, é um projeto de crescimento Benoa. Eu mandei no grupo, e vou mandar também aqui o link para participar do grupo Faratista, para fazer o desenvolvimento, para dar o boom de crescimento. Vamos fazer Belo Horizonte explodir. Vamos fazer com que o conhecimento da verdade chegue a maior número de pessoas. Vamos falar de Torá sem ofender a religião de A ou B. Não vamos discutir religião. Vamos falar de Torá. Vamos falar do Eterno. Vamos entender a Torá e saber explicar a Torá para os não-judeus. Esse é o nosso trabalho como Benoa. Peço ao Eterno que continue abençoando a cada um de vocês. Espero vocês na continuação da leitura da página 38 em diante. Muito obrigado. Um bom domingo. Boa semana. Shavuot Tov!